Olá, muito boa noite, caros internautas. Eu gostaria de, mais uma vez, nesse convívio com vocês, neste vídeo, eu gostaria de passar um pouco de informação a respeito desse tema. Bom, vamos buscar então um primeiro respaldo elucidativo a respeito da questão, em primeiro lugar, e depois nós vamos falar um pouco a respeito da questão política e da questão jurídica. Temos aí praticamente um livro de 2 Pedro, no capítulo 2, mais precisamente no versículo 1 ao 4. Eu gostaria de deixar aqui essa leitura para vocês e vamos tentar fazer uma meditação e vermos o que tem com o tema em questão. Muito bem. 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 4. O povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Irão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou, o versículo 5, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Vamos ver o 6 e o 7. Condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as, por exemplo, aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Versículo 8. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Vamos ver aí o versículo 9. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para o dia de juízo, para serem castigados. Muito bem. Vamos aqui, então, nos ater mais ao versículo. Eu li até aí para a gente ter uma noção do que Deus fez, em relação aos seus juízos, quem ele condenou, quem ele salvou. Não. Mas, de acordo com o nosso tema, do versículo 1 ao 4. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Ver aí nossa neste vídeo a respeito desse tema, nos baseando aí nestes versículos que nós lemos do livro de 2 Pedro, 1 ao 4. Muito bem, o que tem motivado, nós estamos vendo toda essa parafernália, essa balbúrdia, esse politeísmo religioso, essa Babilônia religiosa,
praticamente aventuras que nós estamos vendo de um evangelho alternativo, né, das escrituras sagradas, trazendo uma distorção como consequência de Cristo nas denominações religiosas, né, e muitas vezes em nós mesmos, que somos a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, eu só gostaria de remetê-los aí a um ensino que nós tivemos no início de nossa cavalgada estudantil, quando nós aprendemos que quanto mais próximo o átomo tiver do núcleo, né, a atração que ele sentirá. Quanto mais distante o átomo estiver do seu núcleo, menos poder e menor atração esse átomo estará sujeito a ter. O que eu quero dizer com isso? Na religião, na questão jurídica, na questão política, quanto mais nós estivermos perto das questões básicas, fundamentais, originais, aos sucessos, nós vamos obter os resultados das nossas práticas e praticamente vamos extrair de tudo isso algo positivo. Quanto mais distante nós estivermos dos fundamentos, né, praticamente religioso, jurídico, político, os resultados que nós vamos ter não serão dos melhores. De acordo com a questão religiosa, em primeiro lugar, eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito da questão religiosa, e em cima desses 4 versículos. Pois bem, o problema maior é que, no decorrer ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, dos milênios, nós podemos contemplar aí que, como disse essa passagem, que muitos praticamente da teologia iriam introduzir heresias no meio da igreja, no seio da igreja, no seio do corpo de Cristo. E cada um deles, justamente por se considerar um doutor, vem saindo do eixo, vem saindo da originalidade da palavra de Deus, das Escrituras, criando doutrinas e dogmas diversos ao longo da história. Criando muito dos quesitos originais das Escrituras Sagradas, né, por se praticamente terem em interpretações particulares das Escrituras Sagradas. Esse foi um dos erros mais crassos, e também não foi erro, porque Pedro, no segundo epístola de Pedro, aí, nós vimos que ele profetizou, traria prejuízos futuramente na obra de Deus, a questão religiosa. Então, o quesito maior é esse: crucificado na originalidade sagradas, nos seus fundamentos, nos ensinamentos dos profetas de Cristo, né, no Novo Testamento, muito bem. Estaríamos bem melhor hoje como uma questão religiosa. Mas como houve esse distanciamento, e ainda, além de ter o distanciamento dos fundamentos e da questão original, nós tivemos aí introdução de vários doutores com suas heresias, com suas doutrinas, com seus dogmas, e entraram sorrateiramente no seio das igrejas, praticamente com interpretações particulares das Escrituras Sagradas, segundo a sua visão, e acabaram por criar este caos que nós estamos vendo hoje aí. Eu não gostaria de tecer aqui uns comentários, mas temos aí inúmeras personagens, né? Armínio, Calvino, Lutero, né? Zwinglio, né?
tantos outros aí que agora não me lembro, mas com um estudo mais aprofundado a gente pode resgatá-los. Mas eu estou dando só efeito de exemplos. Foi um dos motivos, né? Ou seja, para toda, para a razão, que é um dote do homem, nós temos consequências. Para causas, nós temos efeitos. A razão de todas essas situações aí, dessas introduções heréticas, essas interpretações particulares das Escrituras Sagradas, praticamente culminando no caos religioso, né? Deturpando, distorcendo, torcendo a originalidade das Escrituras Sagradas e a ideia primeira e os fundamentos que ela traz, né? O jurídico é a mesma coisa. Nós temos aí um Código Civil, nós temos uma lei a ser cumprida, e muitas vezes nós temos aí pessoas divagando com a justiça, divagando com os códigos civis, divagando com o direito civil, o direito penal, e acabam praticamente dos ditames da lei, da justiça, e acabam aí, por terem muitas vezes um arbítrio, acabam aí arbitrariamente legislando segundo também interpretações particulares dos códigos civis, do direito, da justiça, né? E acabam praticamente torcendo, distorcendo, criando emendas, tirando emendas, né? Muitas vezes acréscimos e decréscimos daquilo que não poderia ser alterado. É o caso, muitas vezes, daquele ditado popular, né? Que você nunca sabe o que vai acontecer. Por exemplo, uma causa está no juiz, cabeça de juiz e bunda de nenê, né? Praticamente é algo inesperado, né? Bem assim, o juiz deveria estar sob tutela da justiça, da lei, do Código Civil, do Código Penal, do direito, para as coisas andarem bem, para não haver justamente arbitrariedade, interpretações particulares, né? Aí nós teríamos, então, uma justiça verdadeira, uma justiça que não teria falha, praticamente os seus códigos sempre aplicados em determinados ultrajes, em determinados, né, determinadas contravenções. Então, nós teríamos aí a aplicação da lei e não a aplicação de um juiz, ou seja lá de quem for, por mera interpretação particular ou arbitrariedade. Então, nós temos aí uma distorção muito grande também na questão jurídica. E na questão política, idem. Se os políticos fossem pessoas que estivessem bem próximos da Constituição, né, dessem à risca os ditames da Constituição e não estivessem tão longe, tão afastados como eles estão, obviamente nós teríamos um resultado do que nós temos hoje também na questão política. Mas não existe praticamente nenhum critério a seguir, não existe nenhuma forma de você colocar limites, determinar, né, limites. Cada um faz aquilo que ele acha melhor, tá? Ele faz aquilo que melhor lhe convier. E aí nós estamos tendo um caos na questão religiosa, jurídica e política, devido ao afastamento da questão religiosa das Escrituras Sagradas, por heresias que foram introduzidas ao longo dos anos, noções, criações de inovações, de dogmas, de doutrinas, no seio da igreja. Tem a questão jurídica, o afastamento, então, das regras e normas jurídicas do Código Civil, do Código Penal, do direito, por determinados jurisconsultos que acabam deixando de lado
as leis, as regras, as normas para fazerem vistas grossas a muitas coisas e fazerem interpretações das normas legais e trazendo também como consequência um prejuízo muito grande na questão jurídica. Errar a questão política, quanto mais distantes essas pessoas estiverem da Carta Magna que rege uma nação, uma Constituição, basicamente são ao que ali está contido e estar se distanciando cada vez mais da Carta Magna, da Constituição Federal, obviamente nós vamos ter aí uma situação caótica. Então eu gostaria de deixar aqui a minha contribuição. Se nós estivéssemos mais próximos da Bíblia, nossa religiosidade seria outra. Temos tantos falsos doutores e falsos mestres e tantas falsas denominações e doutrinas religiosas. Se nós tivéssemos também do Código Civil, do Código Penal, do Direito, obviamente a nossa jurisdição, nossa questão jurídica, o nosso judiciário estaria muito melhor do que está hoje. E se nós tivéssemos também políticos voltados para a obediência à Constituição do nosso país, obviamente a nossa questão política não estaria tão caótica como se encontra. Do átomo, né? Então, quanto mais nós aprendemos isso nos primeiros passos que nós demos na nossa vida estudantil, quanto mais próximo do átomo tiver do núcleo, mais ele sofrerá atração pelo núcleo. E quanto mais ele for se distanciando do núcleo, menor atração ele sofrerá. Mas por aí. E pode até acontecer de se distanciar e acabar se perdendo a perda da força de atração e se acabar se perdendo praticamente na sua trajetória. Se distanciar cada vez mais do núcleo do átomo. Então, eu gostaria de deixar aqui a minha praticamente contribuição e até um próximo hangout. Uma boa noite a todos e que Deus os abençoe em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Irão as suas dissoluções pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, leitura para vocês, e vamos tentar fazer uma meditação e vermos o que tem com o tema em questão. Muito bem. 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 4. O povo, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Negativo a respeito da questão em primeiro lugar, e depois nós vamos falar um pouco a respeito da questão política e da questão jurídica. Temos aí praticamente um livro de 2 Pedro, no capítulo 2, mais precisamente no versículo 1 ao 4, eu gostaria de deixar aqui esse inferno os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou, o versículo 5, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Vamos ver o 6 e o 7. Condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, pondo-as. Olá, muito boa noite, caros internautas. Eu gostaria de, mais uma vez, nesse convívio com vocês, neste vídeo, eu gostaria de
passar um pouco de informação a respeito desse tema. Bom, vamos buscar então um primeiro respaldo pelo